Olá amigos, muito bom dia. Vamos ao nosso radar do mercado no pregão desta sexta-feira, dia 20 de abril, 11 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Ibov registrando alta de 0,7%, ainda amarrado em cima da média móvel de 13 períodos. Do gráfico diário, no gráfico 60 minutos, fechou bem a primeira hora de pregão, mas até agora não fez uma nova máxima. Não fez uma nova máxima para aumentar a chance aí de romper até outra barreira 63.450. Vamos ver se acontece essa nova máxima aí no decorrer do dia. Por enquanto perdendo um pouco de força. Se a gente olha para o gráfico diário, ainda abaixo da média móvel de 13 períodos. Semana do Ibov, por enquanto, com alta de 1,56%, permanecendo entre a média do semanal de 13 períodos e a média de 57 períodos. Então aqui a gente tem uma região de indefinição para o Ibovespa. Entre essas duas médias, região de indefinição no Ibov. Por isso que temos aí essa... Olhando aqui pelo G60, fica fácil de ver essa indefinição em cima de uma resistência. E até agora, mesmo com a sinalização de baixo, já reverteu a sinalização de baixo gerada no G60 de ontem, gerou uma sinalização de alta, mas ainda não está conseguindo fazer nova máxima. Petrobras, PTR4, na semana vai estável, sendo parecido com o da semana anterior. Em definição aqui no gráfico diário, alta de 1,07% no pregão de hoje, fechou a primeira hora de pregão em alta, mas nada tão interessante porque essa ação está dentro de uma congestão. Então, e no meio dessa congestão, no meu ponto de vista, nada a se fazer em PRTR4, provavelmente durante todo o pregão. Vale 5. Vale 5 também numa região complicada, 42,34, gerou aqui um fundo na primeira hora de pregão, já perdeu a mínima, então também nada muito interessante para ser feito na Vale. Região complicada de se operar essa zona de resistência na Vale 5. Teria que ter um candle muito forte no G60 de alta, com volume muito acima da média, para mesmo assim avaliar uma entrada nessa ação, ver questão de objetivo, onde ficaria o objetivo da operação, projetando o risco dela. Mas também ainda na região mais complicada, na semana alta de 1,2% até o presente momento. Ações que fecharam bem a primeira hora de pregão. MMXM3, inclusive recomendamos a entrada na MMXM3 se ela conseguir superar a máxima dessa primeira hora de pregão. Ela no pregão de hoje ela está com alta de 2,35%, gráfico aqui diário, se aproximando da resistência de 9,65, tem resistência 9,83 e a outra 9,98. Gráfico semanal dela vai vindo para um fechamento de um fundo acima das duas médias, o que é algo positivo, o que aponta para o teste lá dos 9,98, a resistência mais importante junto com os R$10. Uma compra dessa ação em 9,63, na superação dos 9,62, o stop da operação fica aqui em R$ 9,33, 9,33, e o objetivo da operação vai ficar em R$ 9,93. R$ 9,93 é o objetivo da operação, caso seja acionada. O risco dessa operação 3,2%. Então o objetivo ficando aqui 5 centavos abaixo da máxima ali do topo mais alto. Tem alguns desafios pela frente, 9,65 e 9,93. Operação com risco médio, mas ainda com cenário favorável ali no semanal, e o diário também demonstrando força, trabalhando aí acima das médias, média de 13 e de 62 períodos. Outra que fechou bem a primeira hora de pregão, com volume também bem acima da média, foi a Itube 4. Não superou a máxima ainda da primeira hora de pregão. Bateu em 32,63 e vai perdendo força. Só que é um bom fechamento no G60 que em outro cenário gráfico daria para comprar a superação da máxima dessa ação. Se tivesse igual a MMXM3, mesmo com algumas resistências pela frente, mas tivesse a favor das médias, aqui no semanal acima das médias, no diário acima das médias, daria para passar essa entrada, mas a ação aponta para um repique que já está batendo ali na média móvel de 13. Se superar esses 32,63, já vai ter resistência de R$33. Então, operação mais apertada, mesmo com essa forte abertura dessa ação, que está no momento com alta de 2,73%. FBR3 foi outra também que gerou um candle muito forte na primeira hora de pregão. E um volume também muito acima da média, com gap de alta, rompendo aqui uma congestão, só que também onde está batendo? 15,80, resistência aqui, a média agora que está cruzando aqui para cima, estava ali indefinida, a do semanal ainda brigando ali para fechar a semana acima
da média móvel de 13 períodos, assim como fez nas 2 semanas anteriores. Então, cenário gráfico um pouco mais apertado. Decidimos também não passar uma entrada na superação dos 15,92, então ficou a MMXM3, que tem um cenário um pouco mais alinhado, mesmo com algumas barreiras pela frente antes do objetivo. Depois das ações, vou comentar aqui o Imob, setor imobiliário. Semana passada o Imob caiu um bocado, 7,44%, nessa semana está com alta de 2,59%, vai respeitando as médias, tinha fechado abaixo das médias, não testou aqui a média de maior periodicidade, não está conseguindo voltar para cima dela. No gráfico diário girou, está em tendência de baixa de curto prazo, topos e fundos descendentes, está gerando aqui um topo no gráfico diário. No G60, a gente observa o G60, no pregão anterior já gerou um sinal de venda com stop aqui em cima, pelo G60, abriu aqui tentando subir e depois reverteu já para baixo, perdendo a mínima dessa segunda hora de pregão, que está revertendo totalmente a primeira e permanecendo abaixo da média móvel de 13 períodos, ampliará ainda mais, ou seja, fechar abaixo de 858 pontos e fizer a nova mínima, chance de aumenta consideravelmente de confirmar esse topo, e expectativa para o setor imobiliário não é boa neste momento. CETIP 3, agora só para mencionar que a gente continua atento ao ativo. Pregão anterior a gente estava aguardando o fechamento ali acima dos R$30, porque já a abertura já foi muito próxima ali era 29,80, com o ajuste que ela teve nesse pregão devido aos proventos em dinheiro. 29,78 teria que fechar acima desse patamar, fechou, mas precisa agora de um candle de força aí acima dos R$30. É um ativo que a gente está de olho ali, no semanal está vindo para fechar acima da média, para uma possível compra aí usando o semanal mesmo, com stop abaixo dos 28,29. Vamos aguardar. Então é isso, amigos, um grande abraço a todos, muito obrigado pela atenção e pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Desejo a todos um excelente final de semana. Um grande abraço e até o nosso próximo radar.